Bom dia a todos. Obrigado, MedSeg, por mais essa oportunidade de compartilhar aqui informações, trazer aí um pouquinho aí desse nosso universo, né, dentro de tantas soluções que a Bosch tem. Na parte de sonorização também, que a gente até hoje ainda não tinha tido a chance de falar um pouquinho mais, que é essa marca alemã, assim como a Bosch, chamada Dynacor, né? Eu vou parar meu vídeo agora para a gente dar foco aqui na apresentação, tá? Então, uma breve introdução. Meu nome é Rafael Trindade, né? Estou aqui vinculado aqui ao departamento comercial da Bosch, na divisão Building Technologies, e especificamente com as linhas de sonorização, né? A Dynacor, a marca aí bem antiga. Então, a Dynacor é uma marca que tem assim 20 anos a mais exatamente que a Electro-Voice. Electro-Voice a gente já falou em outras oportunidades, né? Aqui nos espaços aí que a MedSeg promove, com esses workshops, com esses webinars. E a Dynacor surge em 1947, exatamente, né? 20 anos após o surgimento da Electro-Voice. E segue com sempre foco em solução para sonorização. Então a gente tem aqui algumas imagens para dar uma contextualizada, né? O fundador aí, Werner Binder-Nagel, não vou saber pronunciar corretamente, mas que década de 50, né? Como era um portfólio aí, alguns exemplos, anos 60, até guitarra chegaram a produzir nessa época, né? Anos 70, já com os mixers, né? Formato aí mais similar aí de mesa de som. E anos 80 aí o digital chega de vez, né? Então aí começam os processadores, alguns recursos já embutidos, e até se vê parte de sintetizadores também, né? Então, realmente uma época aí que é crucial aí nessa imersão aí no digital, né? Década de 80. Nos anos 90, aí já caminhando para um cenário mais familiar com o que nós temos hoje, né? Em termos de amplificadores, com processamento embarcado, né, caixas de som. Então, a Dynacor, no mercado europeu, ela fornece muita parte completa, né, não só a parte de processamento e amplificação, mas as caixas de som também. E essa parceria da Dynacor com a Electro-Voice, ela antecede a aquisição dessas marcas pela Bosch, né? Essas duas marcas elas já vêm de mãos dadas aí há um bom tempo, pelo menos aí dos anos 90, né? Onde a Dynacor já produzia toda a parte de amplificação e processamento para a Electro-Voice, né? Então elas se complementavam. Muitos produtos nessa época, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, eram lançados com a marca Dynacor para o mercado, com foco no mercado europeu, e uma versão, vamos dizer, americana, com a marca Electro-Voice, porém o produto era a Dynacor, né? Então você tem aí um legado de Electro-Voice made in Germany. A pessoa fala, poxa, eu nem sabia que a Electro-Voice chegou a ter uma fábrica na Alemanha, né? É porque na verdade o produto era manufaturado pela Dynacor como um OEM, né? E colocada a marca aí no caso da Electro-Voice por ser um nome mais, vamos dizer, conhecido no mercado americano e tudo mais, né? E até por uma ideia de marketing que se tinha, que era interessante você ter uma solução inteira, né? Desde a parte de processamento, amplificação e sonofletores, tudo de uma mesma marca. Como a gente pode ver
até com outros grupos grandes aí que detêm várias marcas. Esse é um modelo, vamos dizer, em desuso hoje, né, de padronizar todo um workflow, né, de processamento, amplificação, de caixas acústicas com uma mesma marca, né? Hoje não se faz necessário a gente ter isso para ter um apelo em termos de marketing, de posicionamento. Então é comum a gente ter grupos, né, como a Bosch, que detém marcas que são mais focadas numa coisa, marcas que são mais focadas em outra, né? Esse é o cenário que a gente vive hoje, com Electro Voice e com Dynacore. Elas não se sobrepõem, elas se complementam, elas têm toda uma sinergia em termos até de comunicação visual. Se vocês acessarem o site da Electro Voice, acessarem o site da Dynacore, vocês vão ver uma coerência, assim, o mesmo layout, né? Uma codificação apenas em termos de cores, mas o layout, a navegação, a ordem dos menus, tudo é muito parecido, né? Então, hoje são marcas aí que são apresentadas de mãos dadas mesmo, né? Como um complemento onde uma trabalha a parte que a gente chama de acoplamento, né, onde eu tenho a captação, né, onde eu pego energia acústica e transformo em energia elétrica, que é o papel que o microfone faz, e a parte de execução, onde eu pego a energia elétrica e reconverto ela para energia acústica, que é o que uma caixa de som faz, o inverso de um microfone. Isso é a parte de Electro Voice. E tudo que acontece no meio fica a responsabilidade hoje por Dynacore, né? Então é dessa forma aí que estão posicionados. E aí, com todo esse reposicionamento de marketing, né, da marca atuando agora globalmente com essas linhas não tão focadas apenas no mercado europeu, veio toda uma nova geração de equipamentos, né? E um desses equipamentos que é bastante comum aí nas demandas de projetos de sonorização, principalmente também instalações fixas, né? Mas muito usado em live, em som ao vivo também, são os famosos processadores, as matrizes de áudio, né? Que não deixa de ser um mixer, uma mesa num padrão rack, né? Onde eu tenho a possibilidade aí de trabalhar endereçamentos, roteamentos de diferentes entradas para diferentes saídas e, obviamente, processá-las, né? E o primeiro grande lançamento nesse sentido é o MXZ5. Né? A linha Matrix Mix Engines vai ter mais lançamentos, né? Vão vir novas matrizes em adição ao MXZ5, com diferentes tamanhos, obviamente, mas o MXZ5 é o pontapé inicial dessa nova geração de matrizes, né? Então, algumas características, lógico, uma preocupação imensa com qualidade de áudio, então todo um processamento com uma amostragem, né, um sample rate bem alto, né, 96 kHz de amostragem, um padrão bem alto, uma latência baixa, obviamente quando a gente lida com processo de conversão de analógico para digital, processamento, depois reconverte digital analógico, existe um tempo, né, que esse tempo ele pode ser desprezível ou não, né? Isso é medido pela a latência que a gente tem para o sinal passar, percorrer todo esse equipamento. Então, é um dos pontos fortes, né? Uma latência extremamente baixa e desprezível, né? A mixagem, né? Usando software, né? Um mixer virtual, com processamento, com efeitos, com recursos, né? E a possibilidade de tratar diferentes ambientes, diferentes zonas, né? Quase que já indo na direção do que normalmente a gente fala mais no universo de public address, de EVAC, né? Então, a possibilidade de trabalhar essa parte de zoneamento também é um ponto foco dessa matriz. É uma solução completa, né, no sentido de interfaces. Então, se a gente pega quem que é antes do MXZ5, né, quem que era o produto que ocupava essa posição, né? Então, a gente tem uma matriz ainda em muitos lugares em uso, chamado NetMax. Ela está caminhando, obviamente, para o final de vida, mas é um produto que até nem descontinuado ainda foi. Porém, já realmente
caminhando realmente para dar aí a passar o bastão para essa nova geração, né? Vamos colocar assim. E qual que, vamos dizer, uma principal diferença entre um NetMax e esse MXE5? O NetMax ele precisava ser configurado com placas, né? Tanto de expansão, de processamento, para interface de áudio IP, com entradas e saídas analógicas, né? Enquanto que o MXE5 ele é uma solução completa, all-in-one, ele já está tudo integrado nele, inclusive a parte de Dante e Oca, né? O Oca que seria o formato para controle de controle, né, que é definido pelo paper da Audio Engineer Society chamado AES70. Então é onde eles definem os parâmetros que a gente vai mandar junto com o áudio num cabo de rede, né? Então, tudo isso já está disponível no painel traseiro do MXE5, como nós vamos ver, né? E toda a integração e todo o controle via software, o software nesse caso, SonicQ. Esse aqui é o software que foi lançado, desenvolvido pela Dynacore para fazer toda a operação, monitoramento, supervisão dessa nova geração de amplificadores e matrizes. Né? E as aplicações são as mais diversas, né? Com toda a parte de processamento de sinal digital, os recursos aí para se adequar a diferentes aplicações, né? E aí alguns exemplos, apresentações, shows ao vivo, igrejas, centros de conferências, arenas esportivas, isso aí é uma infinidade de coisas, né? Depois alguns nomes aqui, só para dar uma contextualizada. Então, vamos ver um pouquinho assim o que ele tem, né, em termos de entradas, saídas, uma visão melhor aqui, mais detalhada no painel traseiro, né? Então, é legal entender isso, né? Às vezes há uma confusão ou não fica muito claro no primeiro momento o que eu tenho de porta física, de entrada, né, de conexão física, versus o que eu tenho de canais para serem matriciados, mixados, né? A gente esse ponto. Ele é uma matriz que tinha 24 a 24 saídas, né? Esse é o conceito, tá? Que tipos de sinais eu posso ter? Eu posso ter entradas de microfone, entradas de nível de linha. Mas eu estou vendo que tem aqui de 1 até 12 entradas de mic line, né? Entradas analógicas. Né? Sim, então, e aí a entrada de 13 a 24, como é que fica? Nesse caso, se eu quero complementar essas entradas com sinais analógicos, eu vou precisar de um conversor de analógico para Dante. Né? E nós vamos ver que nos próximos slides que temos uma opção da própria Dynacore para isso. Aí eu tenho todos esses 24 canais recebendo sinais analógicos, se esse for o desejo. Né? Não, eu vou trabalhar já com algumas bandadas a partir de workstations ou de algum fonte de sinal Dante, alguma contribuição que eu já vou receber por rede. Ok? A gente vai ter isso aqui, provavelmente seja numa ligação ponto a ponto ou num switch, e eu vou receber esses sinais. E se eu nem quiser usar esses sinais analógicos? Ok, você pode trabalhar com as 24 entradas ou as 24 saídas Dante. Um sistema já puramente IP, Audio over IP. É possível. Então é legal só ficar bem claro isso. É uma matriz 24 por 24. Eu tenho a possibilidade de, a gente usa esse termo já meio aportuguesado, né, petear, ou seja, vincular as 24 entradas Dantes com os 24 canais de entradas e os 24 canais de saída com as 24 saídas Dante. Ou consumir o que eu tenho de entradas e saídas analógicas no painel traseiro dele. Né, com 8 saídas analógicas e as 12 entradas MIC-line. Tenho portas de controle, né, para integração, aí diversas, né, 8 GPIOs. E na parte de rede, o interessante é que mesmo eu tendo a porta primária e secundária, que é bem padrão, né, nos equipamentos que trabalham com o protocolo Dante, que é hoje o mais difundido aí, protocolo de áudio over IP, né, no mercado. O que é interessante é que a Dynacore
dedicou uma porta para controle, para integração, sem consumir unicamente a porta primária, tendo só as portas primárias e secundárias para essa integração. Ou seja, eu posso ter algum interfaceamento com algum API, com alguma integração com terceiros, apenas usando a parte de controle separado do áudio, se isso de alguma forma contribui para o projeto. Né? Então, essa parte aí que é o OCA, né? Que é o Open Control Architecture, significa que eu não consigo passar controle, isso aí embebido junto com o áudio na porta primária e secundária? Não, é possível também, mas eu tenho uma porta de rede dedicada, separada para controle. Né? Então, supervisão, monitoração de todo o sistema, presets são 60, né? No total. Então, acho aqui umas características aí, um resumão dele, né? Aqui um foco maior nessa parte que eu comentei, tanto a parte de controle quanto a parte de PIOs e controle IDANT, primário e secundário, e um resumão assim de todos esses recursos, né? Então, a matriz, né, com toda a liberdade da gente definir os cross points, ou seja, que entrada eu vou vincular com qual saída, que entrada física eu vou vincular com qual canal DSP, né, de entrada. Ele pode fazer um processamento estéreo, né, definindo ambientes, determinadas zonas como mono ou estéreo, eu tenho essa flexibilidade. Obviamente o mute independente para cada um desses ambientes, inversão de polaridade, quando isso for necessário, principalmente quando estiver processando alguns sistemas, né, com presets de caixas, às vezes é interessante a gente ter esse recurso, equalizador paramétrico, diversos filtros, né? São nomes aqui para quem já conhece um pouquinho mais de áudio, mais familiar, low pass filter, high pass filter, são os filtros que nós utilizamos, aplicamos para determinar aonde uma determinada faixa de frequência é cortada, né? Principalmente quando eu estou processando um sistema que trabalha com multivias, né? Então, são diferentes tipos de filtros para diferentes aplicações, delays, os ajustes para a gente poder compensar aí distâncias, né? O Ducker, que é aquele famoso recurso que a gente fala automaticamente a música ambiente, reduz, e ao terminar essa mensagem o áudio volta para o seu volume normal. Compressor com sidechain, ou seja, eu posso referenciar essa compressão com um circuito que a gente chama paralelo, né, um circuito lateral, sidechain. Noise gate também com sidechain, que é para quem conhece um pouquinho mais a fundo essa parte aqui desses periféricos, é a mesma ideia, né? O Fear Drive, que é sempre um recurso muito bem quisto, aí não é exclusivo nosso, mas é o tipo de filtro mais interessante para a gente processar um sistema, né? E no caso o Fear Drive, ele é um pacote não só com filtros, mas também com proteção, tanto de limiter quanto de temperatura, né? Então quando a gente acrescenta a palavra drive, a gente não está incluindo apenas o filtro determinando até onde uma saída vai responder em termos de frequência e a próxima vai começar, mas eu também estou cuidando dessa parte de controle de temperatura. Então, os pontos de crossover, controle de ganho, limitador de pico, né? Toda essa parte aí de monitorar temperatura, metering do nível de sinal, geradores de ruído, né, toda a parte de controle lógica, diagnósticos, compatibilidade com presets de caixas acústicas de terceiros, né? Então a gente pode aí usar esse equipamento não só exclusivamente com as caixas EV, mas ele pode ser usado para processar caixas de outros fabricantes e já existe presets para isso. Temos um site no qual já tem aí algum library, algumas bibliotecas disponíveis para serem baixadas, né? O mixer virtual, a parte de task engines, onde eu posso definir parâmetros agendados em função de horário, vinculando aí algumas informações que eu receba por contato seco. O auto-mixing, que é um recurso interessante em determinados eventos,
onde eu não preciso ter um operador abrindo e fechando o microfone o tempo todo, eu posso ajustar, deixar esse algoritmo cuidar disso para também não aumentar o nível de ruído ambiente, mantendo vários microfones que não estão em uso abertos ao mesmo tempo, né? Diferentes ajustes de room combining, né, para a gente poder remanejar aí, eventualmente, pensa assim, ambientes que eu posso, tenho paredes que eu consigo, móveis, né, que eu consigo transformar uma sala em duas e tudo mais, eu posso ter aí algumas configurações salvas para manejar isso, né? Auto Echo Cancellation, que é um recurso bem interessante, o Auto Gain Control, controle automático de ganho também, né, o Ambient Noise Control, todos esses recursos que, obviamente, vão melhorar a inteligibilidade, a experiência, né, do que está sendo oferecido em um determinado ambiente aí com a solução de sonorização. Né? Então, tudo isso daí está embarcado, né, dentro desse que a gente chama DSP, né, Digital Signal Processing, né, todo esse processamento de sinal digital. Então, é uma série de recursos muito, muito extensas, né? Uma outra coisa interessante, né, foi falando agora um pouco dos complementos, né, que a gente tem para essa matriz. É um painel touchscreen totalmente configurável através do mesmo software do SoniQ, onde eu posso criar os meus faders, criar botões para eu, obviamente, definir acessos para a pessoa, para o usuário do dia a dia, aquele cara que não precisa acessar o software, um nível de administrador, né? Então, ele tem uma resolução Full HD, é um painel de fácil instalação, compatível com o padrão americano, europeu, inglês, alimentação via POI, pela porta de um switch, ou usando uma alimentação, e a configuração, como eu já mencionei, através do mesmo software, né? E aqui todos os acessórios que montam ele dentro aí de um wallbox, né? De uma caixa aí para alocá-lo, instalá-lo numa parede, tá? E o interessante é que se eu tiver um sistema com múltiplos MXE5, vamos supor que eu tenha mais de um combinando aí diferentes operações, a partir de um mesmo painel eu posso vincular controles para diferentes unidades. Então, isso é um recurso que pode ajudar aí, dependendo da complexidade que uma instalação envolver, tá? O próximo é aquele acessório, né, vamos dizer assim, stage box, a gente usa muito esse termo também, né, onde eu tenho a possibilidade de complementar de forma analógica, aí sim, todos os canais que o MXE5 possui. Né? Então, ele já vem com 12 entradas analógicas aqui, então eu tenho 12 na traseira do MXE5, tenho essas outras 12 aqui, expandindo, e as 12 saídas, né, analógicas aqui também, para complementar aquele total de 24 saídas. Né? A integração também por Dante, e também lembrando que o MXE5 ele possui a possibilidade de trabalhar com áudio digital discreto, né, um SBU. Né? Então, a gente tem aqui a possibilidade de 2 canais, lembrando que o AES é um formato digital discreto que já carrega um sinal estéreo, né? Então, por isso que aqui nós temos 1 e 2, 3 e 4, mas isso é um sinal digital. Tá? Não áudio, não digital IP, mas um sinal digital discreto, que eu posso usar no lugar de algumas entradas analógicas, né? Interfacear através, se eu tiver algum legado, algum processador, algum equipamento. Tá? Ok. Uma parte interessante, né, que é a integração com terceiros, né, principalmente em instalações fixas. É interessante entender o quanto eu posso coexistir com outros fabricantes, né, numa solução integrada, literalmente. Então, a MXE Series, ela leva isso em conta, né,
Então a gente tem desde a integração de painéis de terceiros, aqui como exemplo, a gente tem homologado essa marca RDL, né? Quem não conhece, se quiser tomar nota, é interessante, né? É uma marca homologada com diferentes painéis que são compatíveis, né? Para serem usados com o MXZ5, né? Através das portas de controle, para seleção de fonte de sinal, entradas e saídas, interface Bluetooth. Então, ou seja, toda aquela parte onde você começa a complementar essa matriz e dar interfaces e formatos de conexão que sejam desejáveis aí, dependendo da aplicação, né? E num nível mais avançado de integração, a Dynacord ela tem aí plugins Emaquilsys da QSC, um plugin para integração com Creston, também que é outra marca muito forte nesse mercado, né? E também um API para permitir que a gente, através de linhas de comando, defina uma integração até com sistemas de automação de salas e tudo mais. Então, tudo isso daí é parte do pacote do MXZ5, né? A gente ter esse nível de integração, seja com físico, com hardware, ou com a parte de plugins com integração com sistemas de terceiros, como QSC, Creston, e o API de forma genérica aí para integração e otimização do sistema dentro, obviamente, sempre com aquele intuito de você reduzir ao máximo o número de diferentes interfaces que um usuário vai ter que acessar para controlar o sistema, né, e ter isso de uma forma mais centralizada. Falando um pouquinho, né, do software que controla o MXZ5, né, a gente tem o SonicQ, que foi lançado quase que simultaneamente a essa nova geração de produtos, né? Então ele vem, obviamente, como uma continuidade, né, do IDSnet. Quem conhece um pouquinho mais aí dos nossos portfólios, já com certeza já deve ter conhecido. Existe um desenvolvimento pleno nesse momento do SonicQ em relação a funções que ainda vão ser implementadas, né? Então é um sistema que tem, tanto no software quanto no hardware, em futuras atualizações, todo um roadmap de recursos que vão ser integrados, permitindo que a gente chegue ao momento que esse software esteja com uma configuração aberta e tão flexível quanto um IRIS-NET, né? Hoje a gente ainda tem, na versão atual, configurações fixas em termos de patch, de fluxo de sinal, mas há todo um roadmap para ele realmente alcançar em termos de facilidade e liberdade de definição de patch de sinal, de montar realmente o meu processador, né? Isso a gente tem a previsão para implementar até o ano que vem, né? E o que é a grande diferença, assim, a novidade do SonicQ é justamente essa experiência do usuário em termos de monitorar, de visualizar a partir da imagem dos próprios sonofletores, né? Esse print aqui nessa tela, ele é um sistema de line array, ok? Que no caso, eu estou visualizando cada caixinha, cada célula desse line, né? E estou vendo cada via dessa caixa, como ela está modulando. Então, eu consigo visualizar individualmente, né? Ter muito fácil ver, caso eu não fale, putz, em determinada célula eu não tenho áudio modulando, fica muito fácil a supervisão com esse novo conceito, com esse layout, de a gente olhar na própria ilustração do sistema, das caixas de som do sistema, a modulação de áudio, né? Eu diria que esse aqui é o principal atrativo do SonicQ em termos de visualização, de interface, né?
E no momento que eu estou na parte de ajuste fino, né, de tune, de configuração, seja de nível, delay, equalizador paramétricos, polaridade, gerador de sinal, status, né, eu vou ter aqui no caso esse print mostra a parte dos ajustes de delay, eu consigo visualizar para cada via, para cada caixa, né, aqui pensa novamente, isso aqui com certeza é um sistema de line, né, onde eu tenho esquerdo, o cluster direito, aqui provavelmente alguns front fields, aquelas caixinhas para pegar as pessoas da primeira fileira, num auditório, numa casa de shows ou num ginásio, e esses aqui muito provavelmente são os subwoofers, né? Então você consegue ver as diferentes o timing na própria caixa de som, né? Para a gente ter isso aqui tudo em fase, tudo bonitinho, né? Tocando aí como deve ser e sem nenhum detrimento aí em relação a possíveis cancelamentos de fase, por não ter cuidado direitinho aí do ajuste de delay, né? Do ajuste de tempo, né? E isso seguindo o mesmo conceito, a mesma ideia. Né? Aqui mais um print mostrando, né, até a tela de mute, né, e ela me indica, né, se vocês verem aqui por célula, quem que é minha baixa frequência, quem que é alta frequência, low frequency, high frequency, aqui SB de subwoofer, né, então aqui provavelmente, né, é um layout de um sistema nosso de line da Electro Voice de 2 vias, né, a linha X-Line Advanced, que é composta por 2 modelos X1 e X2, e que tem exatamente essa visualização, né? Eu tenho uma via de baixa e uma via de alta, né? E obviamente ele me traz isso aqui com essa visualização bem interessante. E obviamente eu posso ter o MXZ5 aí cuidando dos presets de toda a biblioteca que eu tenho de presets de diferentes modelos de caixas, né? Para facilitar, que obviamente isso pode ser feito manualmente, mas é muito interessante quando a fábrica já disponibiliza, né? Até porque eles conseguem desenvolver isso em situações e ambientes adequados, né? Como câmera anecoica, como ambientes que são ideais para você definir milimetricamente aí, né? Com os parâmetros que dificilmente, às vezes, né, por melhor que seja o ouvido da pessoa, sem alguma referência instrumental e tal, fica difícil chegar nesse mesmo resultado, né? E as aplicações, né, mostrar alguns exemplos assim de diagramas assim bem genéricos, né, só para a gente ter uma ideia aí do que a gente pode considerar, né? Então aqui a gente vê um sistema onde eu tenho 2 MXZ5 com uma série de painéis, né, com diferentes controlando diferentes pontos, né, dessa matriz. Aqui um legado de amplificadores analógicos, então provavelmente utilizando aquelas 8 saídas analógicas, e aqui embaixo, né, já utilizando o áudio over IP, né, então, ou seja, áudio via IP, recebendo, obviamente, o áudio a partir de alguma mesa de som que já também trabalha com Dante, com esse protocolo, então, usando um multicabo digital, como a gente bem fala, um software de controle dessa matriz, onde eu posso visualizar, né, obviamente, todo o status, monitorar essa rede, inclusive os amplificadores. Né? Aqui um exemplo um pouquinho mais sofisticado, né, já com mais de uma mesa. Então aqui, por exemplo, é bem um cenário de eventos onde a gente tem uma mesa mixando o palco, uma mesa mixando a via de retorno, outra fazendo transmissão, e eu tenho uma matriz aí no meio cuidando da distribuição disso tudo, né? E obviamente entregando isso para os amplificadores e por fim para as caixas de som. Né? Um último exemplo aqui, aí usando, né, painéis de terceiros, né, com o stage, complementando os MXZ5 com os stage box, usando conversores aqui da própria Audinate. Quem não conhece, o protocolo Dante é desenvolvido por essa marca australiana, Audinate.
E eles têm alguns conversores, alguns hardwares, tanto de Dante para analógico, analógico para Dante, e por aí vai, né? São uma série desses adaptadores, AVIO Adapters, acho que é o nome da linha, e totalmente compatível, né, com o protocolo, até porque é um produto de quem justamente desenvolve ele, né. Então está aqui um cenário mais complexo em termos aí de integração, né. E agora vamos dar uma olhadinha nos amplificadores, desculpa aqui na tradução, aqui um erro, de 2 canais, né? Primeiramente, a linha L e a linha C-Series. Pegando ainda assim um legado daquela época onde a gente tinha produtos que atuavam tanto com a marca Electro-Voice quanto a linha com a marca Dynacore, a gente tinha o mesmo equipamento nas Américas como CPS, na Europa como PSA, mas era o mesmo produto, né? Então você tinha essa série de modelos, às vezes falando do mesmo produto, só que com diferentes marcas em função daquela questão que eu comentei logo de início. Alguns deles com uma possibilidade de a gente adicionar placas para controle ou integrá-los com diferentes processadores, como o DX46, o DC-1, que são processadores antigos da Dynacore, né? E o que acontece? A coisa foi mega reduzida, muito mais fácil de entender o portfólio hoje, onde eu tenho apenas 2 modelos. Eu tenho a linha L, focada em live, e eu tenho a linha C, a letra C fazendo uma referência a contractors, né? Que é pensando aí nos integradores trabalhando com as instalações fixas, né? O mercado de install. Então, todo esses monte de modelos, Q-Series, S e L-Series, PA, PCL, eu resumi em 2, né? L e C-Series. Tá? A cara do produto é a mesma, né? A gente tem aqui são 2 unidades de rack com display, né? E obviamente a possibilidade também de operação através do SonicQ, do software, né? As potências vão de 650 watts por canal, isso é uma referência em 4 ohms, tá? Até 2 canais de 1.800 watts, que daria os 3.600 watts. Lembrando que a Dynacore homologa, libera esses equipamentos para trabalhar em 2 ohms. Tem várias marcas que, por segurança até das saídas dos amplificadores, recomendam não utilizá-lo com uma impedância tão baixa. Esses amplificadores aqui podem trabalhar em 2 ohms, o que permite que a gente basicamente consiga colocar mais caixas ligadas numa mesma saída, né? Então, a impedância equivalente fica reduzida, né, nessa ligação série paralela, mas até 2 ohms é totalmente tranquilo para a gente trabalhar. Né? Então, aqui aquela segmentação, né, mais focado na música ao vivo, locação mesmo, e esse com instalações fixas, né? Então, arenas esportivas, igrejas, restaurantes, baladas, por aí vai, né? Coisas aí onde a gente não vai ter que desmontar esse equipamento depois. O processamento já integrado, né? Com equalização. Então, ou seja, eu posso descentralizar o processamento, parte no MXZ5, onde eu preciso partir dali com o sinal já processado, e também a possibilidade de tratar o que for necessário em relação a esse sinal de áudio nos próprios amplificadores, né? Quando eu não tenho necessidade de matriciar e tudo mais, até eu posso trabalhar apenas com eles, né? Já considerando essa parte integrada como a parte que o MXZ5 tem como função também, né? E eu já tenho isso embarcado no próprio amplificador. Na linha C-Series eu consigo ter alguns recursos a mais, como ligar remotamente, né, através desses 2 contatos aqui, né, poder ligar os amplificadores a partir de uma sala técnica, né, para não ter um surto quando eu ligo vários amplificadores ao mesmo tempo. Essa linha aqui ela tem o que a gente chama de Power On Delay. Eu consigo aplicar diferentes
tempos rotacionando essa chavinha em cada uma posição para cada amplificador, de modo que quando eu liga, eles têm uma diferença aí de segundos, de milissegundos, mas eu não vou ter um surto de fazer de todos ligarem ao mesmo tempo, então vai ligando um automaticamente. É bem interessante esse recurso, mostra que quem está por trás do desenvolvimento dessa linha tem experiência em campo, assim, já vivenciou situações e trouxe isso como um input, um feedback para ter esses recursos já embarcados no próprio amplificador. Né? Além do GPIO, que é outro recurso que a gente só tem nessa linha C, na linha de instalação. Na linha L, muito mais dedicado para o som ao vivo, então entradas com conexão XLR, saída utilizando SPICON, né? Por aí vai. Indo um degrau acima, a gente vai ter aí a linha mais top, que são também os amplificadores que já vêm com a interface de Dante, né? Esses aqui, por exemplo, tem uma interface USB para controle, o SonicQ reconhece eles através da interface USB. Existe até uns conversores de USB para rede, a gente encontrar, poder aumentar um pouco a extensão do cabo, dependendo da onde vai estar sendo feito o controle e onde fisicamente realmente o amplificador estará instalado. Né? E na parte aqui do TGX, a ideia é já seguir a mesma linha do MXE5, né? Um sistema já com toda a parte IP de áudio over IP embarcada, né? Também dando continuidade numa evolução da linha TG, Tour Grade, tá? É um termo aí para mercado de locação, né? Equipamentos aí para aplicações de turnês de grande porte. E a gente hoje com a linha TGX substitui a antiga linha TG, né? Então, são dois modelos, um de 4 canais de 2.500 watts em 4 ohms, a referência de 4 ohms, e o outro com 4 canais de 5.000 watts em 4 ohms. Aqui é um stage rack, é um rack que já vem todo configurado, todo cabeado, com 3 TGX20. Esse aqui já vem instalado num rack todo pronto, com switch primário, secundário, power distribution, put panel, tudo pré-configurado, comissionado já de fábrica, né? Então é uma opção que a gente oferece também, mas basicamente aqui eu tenho 3 unidades desse TGX20, tá? A linha TGX são 2 amplificadores mesmo, tá? Todos eles já compatíveis com o Omnium, com o Dante, o Oca, né, o Open Control Architecture. Basicamente o Omnium é a somatória desses dois aqui juntos no mesmo cabo, mais a criptografia, mais dependendo de algum linha de produtos que nós estivermos lidando, até do tráfego de vídeo em H265, H264. Então o Omnium ele é uma camada acima que engloba todas essas outras, né? O Dante, basicamente, a gente está falando de áudio, né? Digital Audio Network Technology, Open Control Architecture. Então, quer dizer, quando eu boto tudo isso aqui dentro do mesmo cabo, eu tenho o que a Bosch nomeia, né? Como Omnium. Okay? Aqui, hoje a gente está aí figurando como os amplificadores mais potentes do mercado, que entregam, né, todos os canais em funcionamento máximo, né, com até 5.000 watts por canal em 4 ohms e até 6.000 watts em 2.7, ou seja, se eu tiver 3 caixas de 8 ohms ligadas em série paralela, eu tenho uma impedância equivalente de 2,7 ohms, e aí eu teria até 6.000, como eu reduzo a impedância, eu tenho mais potência, né, eu chegando até 6.000 watts no caso do TGX20 e 3.000 watts no caso do TGX10. Então já é potência para empurrar sistema de grande porte, né? Aqui algumas referências com marcas bem tradicionais, conhecidas aí do mercado, né? Como PowerSoft, Lab Gruppen, DMB, Crown. Então são algumas referências e um desempenho aqui, comparando eles com o desempenho, os azuis são os nossos, né, TGX20, TGX10, comparando o desempenho deles trabalhando em 4 ohms, né? Se a gente considera a utilização desses caras todos, comparado com todos os canais em uso em 4 ohms. Tá?
E o que que acontece? A gente não tinha uma versão install dessa linha mais alta, né? Então eu tinha a linha TG, mas eu não tinha uma linha IP, vamos dizer assim, né, de install product. Então, junto do TGX, saem as versões desses amplificadores pensando na instalação fixa também. Então, a linha IPX. E aí, obviamente, pensando aí na sonorização em ambientes onde eu não vou ter muitas vezes a necessidade de montar, desmontar, né, um sistema fixo da casa, né? E além disso, dois modelos a mais. Eu passo a ter os modelos com 1.250 watts por canal, né? Se a gente olhar essa metadinha aqui, é exatamente as potências que eu tenho na linha TGX, né? 4 canais de 2.500 ou 4 canais de 5.000. Aqui eu vou ter 4 canais de 1.250 e um amplificador com 8 canais de 1.250 watts. Muito interessante, assim, otimizar, né, um número grande de saídas no mesmo amplificador. E aqui, para diversas aplicações, seja para empurrar monitores de palco, sistemas de arenas esportivas, estádios, tudo. É super interessante esse modelo de 8 canais, né? Eu acredito que do IP da série IPX, salvo algumas exceções, a gente normalmente não vai precisar de toda essa potência que nós temos aqui disponível. E aí talvez o número de canais seja mais interessante, né, para algumas aplicações, tá? E aqui as referências, né, de potência em 4 ohms e em 2.7, né? E lembrando que esses dois vão ser idênticos ao TGX10 e ao TGX20, né? Fazendo exatamente aquele paralelo com a linha anterior, um mais focado para live, um outro mais focado para install, né? Essa é a diferença básica entre a linha TGX e a linha IPX. Né? Então, basicamente, aí um resumão de tudo que nós falamos. Um processador, uma matriz embarcada 24 por 24 com MXZ5, uma linha de entrada de amplificadores para live para instalação fixa, que é a linha L e a linha C, e uma linha mais sofisticada, com mais potência, já com áudio over IP embarcado, que é a linha IPX e a linha TGX. Isso é o que resume hoje esse portfólio da Dynacore, e obviamente com muito foco nas caixas da Electro Voice, porém disponíveis também para serem utilizados esses equipamentos eles, com caixas de outros fabricantes. Maravilha, gente. Então, acho que não estourei no tempo, ainda tem 10 minutinhos aqui, se tivermos alguma pergunta. Eu não sei se a Gabi segue aqui conosco e deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Eu fico à disposição aqui. No momento não, tudo certo, bom dia, tudo em riba, galera aí, pô, com certeza um bom dia, já antecipando um bom feriado aí também para todos, né? Deixa eu confirmar aqui se a Gabi quer fazer um encerramento, e eu já agradeço aqui antecipadamente a presença aí de vocês aqui, ficaram aqui até agora.